O presidente Trump anuncia que fechou um acordo com os ucranianos para um negócio de minerais, onde teremos acesso a alguns de seus materiais de terras raras. E não é necessariamente um reembolso por toda a ajuda que lhes demos, mas nos dá uma razão para estarmos envolvidos na Ucrânia, para cuidar da Ucrânia. E o presidente Trump acha que isso será um impedimento para Putin reiniciar as coisas se ele conseguir resolver isso. Os críticos dizem: estes são ex-colaboradores de Biden. Não há nada a ganhar na Ucrânia. Eles não têm os minerais raros de que precisamos. É por isso que estamos comprando tudo da China desde o início. Então compramos gato por lebre. O que você diz? Eu não sei porque eles não conseguem encontrar uma única coisa com a qual possam concordar com o presidente. Nem uma única coisa. Sabe, este acordo foi muito importante para o presidente, para ser concluído e hoje foi um grande dia. Muito trabalho foi feito para que este acordo fosse assinado hoje, porque ele valoriza o fato de que, como ele mencionou mais cedo na reunião do gabinete hoje, sobre como o contribuinte americano forneceu, no geral, quando você olha para toda a ajuda que foi dada à Ucrânia, desde que a guerra Rússia-Ucrânia começou, 350 bilhões de dólares. E quando você olha para alguns dos acordos que alguns dos outros países europeus fizeram com a ajuda que forneceram à Ucrânia, ou eles usaram dinheiro russo congelado, então eles não estavam usando o dinheiro dos seus contribuintes. Eles encontraram uma maneira de dar a eles, dinheiro congelado de fundos russos. E em outras áreas eles disseram: ok, vamos te emprestar esse dinheiro e vamos elaborar um plano de reembolso para o futuro. Mas não nós. Não a administração Biden. Esse dinheiro foi simplesmente dado. E pronto. Então, o presidente Trump entendeu isso. Ficou muito, muito, muito incomodado com isso. Que o povo americano está simplesmente pagando do próprio bolso, sem qualquer meio de qualquer tipo de reembolso. E então, esse acordo de minerais é uma forma para o povo americano obter algum tipo de não retorno, mas algum tipo de reembolso baseado nos dólares dos contribuintes que foram gastos e usados para pagar o governo de outra pessoa, para pagar a infraestrutura de outra pessoa mesmo, fora de todos os sistemas de armas, enquanto ainda temos comunidades aqui com infraestrutura falha, Sim. Que tem água contaminada. Sim. E tem pessoas ainda no oeste da Carolina do Norte que estão desabrigadas e não têm as necessidades básicas que elas precisam. E então esse acordo, sim, claro, ele não teria feito o acordo se eles não tivessem essas terras raras e minerais que ainda precisam ser minerados, mas claro que verificamos. Sim. Ele não vai fazer um acordo às cegas baseado apenas em um aperto de mão. E assim, isso é uma vitória para o povo americano. E é uma vitória para o povo ucraniano, porque essa parceria conjunta é algo que é mutuamente benéfico para o povo de ambos os nossos países. Você pensa nas coisas para as quais poderíamos ter usado parte desse dinheiro, com todo o respeito aos ucranianos. Quero dizer, estamos falando sobre a fronteira sul. Sim. Quão porosa ela é, mais agentes. Na fronteira norte, mais agentes. Para inspecionar parte da carga que é enviada a alguns programas de tratamento para pessoas que ficam viciadas nesse veneno. Sim. E estarão mortos, se você considerar as probabilidades, dentro de 18 meses. Talvez mais juízes de imigração, para que possamos dar todo o devido processo que os democratas querem que demos. Antes, você sabe como há tantas outras maneiras que poderíamos ter gasto esse dinheiro. Quero dizer, eu quero voltar ao trágico incêndio florestal que atingiu minha comunidade natal de Lahaina. Eu não morava lá, mas estava dentro do meu distrito quando eu estava no Congresso. E quantas vidas foram perdidas e uma cidade inteira simplesmente arrasada. E quando fui lá, apenas alguns dias depois que o incêndio aconteceu, saí e conversei com as pessoas lá em West Maui. E o fato de que muitos deles, sem conexão entre si, em conversas completamente diferentes famílias, diferentes locais, disseram: nossa, se ao menos fôssemos a Ucrânia, talvez alguém prestasse atenção em nós. E isso apenas reflete o que estamos falando aqui. E então, esta é a comunidade de Lahaina, agora que está apenas começando a reconstruir casas
em comunidades e lugares onde viveram por gerações. Falamos sobre o oeste da Carolina do Norte e o processo de reconstrução muito, muito, muito lento que está acontecendo lá, que as pessoas que perderam suas casas ainda estão pagando impostos sobre a propriedade e hipotecas para a terra e a casa que possuem, mas nas quais não podem viver de forma alguma, de jeito nenhum. Você olha para... Eu acho que não faria isso. Bem. Não estaria fazendo isso. Isso, essa é a questão. São 2 de muitos exemplos. Você tem um nível de pobreza na Virgínia Ocidental, que eu acho que muitos americanos não veriam, a menos que fossem a um país do terceiro mundo do outro lado do planeta. As necessidades que temos aqui são muito reais. E parte da insatisfação que o povo americano tem tido por tanto tempo com o nosso governo é que o governo, em grande parte, a FEMA é um ótimo exemplo. Você pega todo esse dinheiro, tanto desse dinheiro, e ele alimenta essa burocracia. E você tem todos esses funcionários indo para lugares como o oeste da Carolina do Norte. Eu fui lá e você ouve a angústia nas vozes das pessoas quando dizem: não, a FEMA não esteve aqui. E eles estão acumulando suprimentos aqui ou ali. Eles estão dizendo: ei, aqui estão $500. Tipo, que insulto absurdo esse. E então eles veem o que está acontecendo com: enviamos mais 50 bilhões para a Ucrânia hoje. E depois, enviamos mais 100 bilhões. E como as pessoas estão celebrando isso. Quando eles nem estão olhando para o que está acontecendo no nosso próprio quintal. E isso é o que eu vi e experimentei quando estava ajudando o presidente Trump durante sua campanha eleitoral. Foi que havia uma centelha de esperança nos corações das pessoas quando viram que ele estava abordando exatamente as coisas que mais as preocupavam, com sua saúde e bem-estar, proteger nossas fronteiras, não permitir que meninos joguem em esportes femininos ou que entrem nos banheiros femininos, coisas que são de senso comum e atendem às necessidades diárias do povo americano. Nossa segurança, ele sendo o presidente da paz e tentando prevenir a guerra. Isso é uma mudança, isso é o começo de uma mudança para o que todos nós estamos buscando realizar, que é neste 250º aniversário da fundação do nosso país. Que tal termos um governo que realmente sirva ao povo, um governo que seja do, pelo, e para o povo. Estávamos falando brevemente sobre a Rússia. Você e eu já conversamos antes sobre como Hillary Clinton te rotulou como um fantoche de Putin. Você colocou um ativo russo. Debbie Wasserman Schultz vergonhosamente disse o mesmo. E vi recentemente que o presidente Trump retirou a autorização de segurança de Hillary Clinton. O que você teve que fazer? Sim. Quero dizer, isso deve ter sido um pouco divertido. Tipo, né? Só um pouco divertido. Obrigado. Eu sorri. Claro que sim. Você é apenas humano. Sim. Sim, eu sou. Então sim, isso acabou para ela. Sim. E várias outras pessoas, a propósito. Quando você olha para os 51... Mark Zahid, eu adoro isso. Ex-oficiais de inteligência que assinaram aquela carta de desinformação de Hunter Biden, certo? E nunca se desculparam por isso, nunca se responsabilizaram por isso. Sim, Mark Zahid, você tinha Letitia James e outros. Por que ela tinha Bem, deles não tinham autorizações, mas tinham acesso a informações classificadas. E então retiramos esse acesso para aqueles... Sim, Alvin Bragg, que não tinham autorizações. Sim, ok. E há mais por vir. E isso faz parte do que estamos fazendo em nosso trabalho investigativo. Enquanto voltamos e olhamos, por exemplo, para o Crossfire Hurricane e como havia assistentes de procuradores do ZEUA que estavam conscientemente usando depoimentos fabricados, que eles entrevistariam uma testemunha, por exemplo, e saberiam que a testemunha estava mentindo para eles, seja porque armaram a mentira, ou sabiam que a testemunha estava mentindo, pegaram essa mentira e a usaram como evidência para obter um mandado sob a FISA para ir e vigiar americanos. O que é completamente ilegal. E então, esses são os tipos de coisas. Esses tipos de pessoas, esses assistentes de procuradores ou aqueles agentes do FBI que estavam envolvidos nesse tipo de coisa. Esses são crimes que precisam ser processados. E essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Isso vai acontecer? Isso vai acontecer. Sim, quero dizer, é chamado de Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira. Isso mesmo. Usada... Sim, é um bom lembrete. Sim.
vemos o mesmo refletido aqui. Às vezes, novamente, quando temos pessoas que estão trabalhando dentro da comunidade de inteligência, que talvez em alguns casos tenham se tornado muito distantes do impacto de seu trabalho, naqueles que estão tomando decisões de vida ou morte para o nosso país e o potencial de ou ir para a guerra ou prevenir a guerra, como o presidente Trump está tentando fazer em muitas frentes. E você tem aqueles que são cooptados pelo complexo industrial militar, abusando de sua posição para alimentar ou manipular a inteligência, como vimos com a guerra do Iraque, para iniciar uma nova guerra. Esta é comunidade de inteligência. O trabalho que é feito em lugares como este todos os dias tem esse poder para ser o FI, o combustível, a semente, que pode levar a mais uma guerra desnecessária. Você está supervisionando o grupo que poderia causar isso? Sim. Pete Hex supervisionando o grupo que teria que fazer isso. Certo. E ambos estão em posições muito poderosas para aconselhar o presidente Trump sobre os riscos e recompensas. Certo. Houve um artigo no New York Times no mês passado dizendo que ele, J.D. Vance e sua chefe de gabinete, Susie Wiles, estavam todos juntos incentivando-o a não ir longe demais em nossas ações contra o Irã, que não deveríamos dar a Netanyahu o que ele queria, participando ou apoiando de forma ousada e robusta o bombardeio de Israel ao Irã, que isso é um proxy para nós e não há como não estarmos fortemente envolvidos. E essa não é uma posição em que os Estados Unidos querem estar. E o presidente Trump não fez isso. Ele não deu a Netanyahu a resposta que ele queria. Eu sei que você não vai entrar nos detalhes do que aconselhou o presidente, mas pode explicar sua visão sobre os perigos de avançar em direção a um potencial conflito com o Irã? O artigo do New York Times foi resultado de um vazamento infeliz, não autorizado e ilegal de uma conversa muito privada entre o presidente e seus conselheiros. Não vou entrar nos detalhes, mas foi uma discussão muito robusta que realmente demonstra o cuidado e a consideração do presidente Trump ao tomar suas decisões sobre essas questões muito sérias de guerra e paz. Você sabe, no final das contas, o que estamos fazendo é fornecer ao presidente os fatos, a inteligência. Aqui está o que a inteligência está nos dizendo. Como secretário de defesa. Aqui estão as opções que estão na mesa e os resultados prováveis que podem ocorrer se você seguir o curso de ação A, B ou C. E, em última análise, é o presidente quem toma a decisão, e ele deixou claro repetidamente que seu objetivo com o Irã, em primeiro lugar, é que eles não podem estar em uma posição onde possam desenvolver ou ter uma arma nuclear. E que ele acredita e está confiante na oportunidade que este momento oferece para poder alcançar esse resultado, por meios pacíficos, através da diplomacia e das negociações. E ele sabe que isso é o que está no melhor interesse do povo americano e do mundo. No fronte do Irã, aqui está o argumento que o grupo mais neoconservador faz. Tudo bem. Isto é de Mark Dubowitz, da Defesa das Democracias, um desses think tanks em Washington que quer uma linha dura em relação a eles. Ele recentemente tuitou, citação, "A República Islâmica está mais fraca do que nunca, odiada pela maioria dos iranianos, martelada pelas IDF e Mossad. Seus exércitos de terror, significando Hamas, os Houthis e Hezbollah, capacidade de produção de defesa aérea, mísseis estão em ruínas. Nunca houve um momento melhor para desmantelar seu programa nuclear e acabar com o regime. Outro presidente vai piscar? Como ele está errado." Em primeiro lugar, a opção militar está sempre na mesa. O presidente frequentemente fala sobre paz através da força e ele fala sério quando menciona seu objetivo, que também é o objetivo do primeiro-ministro Netanyahu. E eu acho que muitos países no mundo concordariam que o Irã não pode estar em uma posição de ter uma arma nuclear ou desenvolver uma arma nuclear. Isso é inequívoco. Como chegamos lá? É realmente a questão. O presidente pensa assim como tem sido consistentemente durante seu primeiro mandato, como é agora.
Se houver uma maneira de alcançar o que é do nosso melhor interesse de segurança nacional por meios pacíficos, através de negociações, não confiança cega, tipo, ok, vamos apenas acreditar no que eles dizem, de jeito nenhum. Qualquer acordo que seja potencialmente feito com o Irã terá que vir com um conjunto muito rigoroso de meios de verificação. Nada como o fracasso que foi o JCPOA que o presidente Obama negociou. O acordo que o presidente Trump, através de seu muito talentoso e excepcional embaixador Steve Witkoff, está negociando. É um acordo que melhor servirá aos interesses de segurança do povo americano. Você sente a pressão, Tulsi? A pressão dessa, tipo, forte corrente neoconservadora que ainda está dentro do Partido Republicano e provavelmente nesta era, nessas agências que são muito mais agressivas em questões e incluindo guerra no Oriente Médio, que acabamos de fazer por 20 anos? Sim, claro. A pressão está lá. O debate está acontecendo em público, o que eu acho que é uma coisa boa. É positivo que estejamos ouvindo de diferentes elementos. Sim, mesmo dentro do Partido Republicano. Mesmo que eles estejam vazando, pois estamos ouvindo deles dessa forma. Bem, os vazamentos não deveriam... Os vazamentos têm que acabar. Se o presidente não pode ter a confiança de que pode se sentar em uma sala com seus conselheiros mais próximos sem que isso vaze para o público, então isso é algo que realmente mina. Ele ser melhor, servido, com a melhor informação possível, com um debate robusto ao redor da mesa. O que você vê na equipe de pessoas que ele reuniu, ele gosta desse debate porque vê o valor em ouvir diferentes perspectivas para que ele possa tomar a decisão mais bem informada. Mas quando olhamos para este debate que está acontecendo meio que na praça pública, seja digital ou TV ou qualquer que seja a plataforma, acho que é importante para o povo americano ver o contraste e a diferença entre os neocons que estão muito prontos para se apressar em uma guerra, sem permitir o que o presidente Kennedy falou em seu discurso histórico na Universidade Americana, que era escolher a paz, fazer o trabalho árduo da diplomacia, reconhecer o verdadeiro custo e o custo sério da guerra, e que isso requer uma liderança forte para fazer o trabalho árduo da diplomacia a fim de alcançar a paz, sempre que e onde for possível, e que não é algo que você simplesmente diz, ok, bom, conseguimos a paz, e então você se afasta. Não, isso requer um engajamento consistente e aquela liderança forte que, mais uma vez, encontra esse equilíbrio e reconhece que não podemos ser prósperos a menos que estejamos em paz, como nação, e garantindo a segurança do nosso país. Temos o exército mais forte e mais capaz do mundo. Certo. E posso dizer como alguém que ainda serve na reserva do exército e já faz 22 anos... Você está ocupado agora. E um pouco. Mas sabe, aqueles com quem tive o privilégio de servir ao lado, tive a chance de fazer um pouco de PT com Pete Hegseth e alguns fuzileiros navais. Outro dia. Eu vi isso. Você ainda manda bem? Você ainda está lá? Sabe, estou dando trabalho para os jovens. E eu estou bem com isso. Isso é incrível. Mas é reconhecer novamente. Sim, temos a capacidade de defender nossa segurança, proteção e liberdade. Em qualquer lugar, a qualquer momento. Mas é preciso um líder forte e um presidente forte para escolher a paz. E a diplomacia, reconhecendo que a guerra e o uso de nossas forças armadas, devido aos sacrifícios desses jovens homens e mulheres de todo o país, são necessários quando se vai à guerra. O presidente Trump leva isso muito a sério. E quero dizer, eu aprecio, como mãe de um filho de 11, 14, 15 anos, eu aprecio isso. Eu não quero alguém com o pé no acelerador, nos empurrando imprudentemente para mais uma guerra. E acho que falo pela maioria